Agora no Bandcast, Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página. O Marca Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca Página. Hoje nós vamos falar sobre uma novela juvenil, mistérios e um monte de coisa que vai despertar um teu interesse. Nós estamos falando do livro A Última Livraria da Minha Rua. Eu só de ouvir livraria já gosto desse nome e eu quero falar com a autora, né, a Cléo. Cléo, bem-vinda ao Marca Página, tudo bem com você? Oi, boa tarde, Rose, tudo bem? Obrigada. Bom, e é um prazer estar com vocês. Pois é, esse gênero novela, né? Como que surgiu isso? Por que você decidiu escrever esse livro? Nos conta um pouquinho sobre a tua obra. Olha só, eu lancei, o primeiro juvenil que eu lancei foi em 2015, A Fofa do Terceiro Andar, que em 2016 foi indicada, foi finalista ao Prêmio Jabuti, de literatura na categoria juvenil. E depois disso eu não tinha escrito nada, né, para esse público juvenil, adolescentes, e isso ficou na minha cabeça, eu preciso voltar a fazer alguma coisa para esse público. E surgiu a ideia desse livro, né, do A Última Livraria da Minha Rua, num dia em que eu estava passando por uma rua aqui de Curitiba, que é onde eu moro atualmente, e estavam colocando abaixo a placa de uma livraria centenária na cidade. Meu Deus! Que era uma rede, inclusive, de livrarias que durante muito tempo atuou, era livraria de rua, né? E eu fiquei muito triste, mesmo porque ela funcionava num predinho super charmoso, tinha um café, ela era super charmosa, né? Como todas as livrarias, né? Essas livrarias de rua, as livrarias um pouco mais antigas, assim, elas tinham um charme, né? E aí eu fiquei tão triste, falei, nossa, a última livraria da minha rua. Ai, quando eu estava voltando para casa, me ocorreu, puxa, mas esse é um ótimo título para um livro, por que eu não escrevo? E aí veio a ideia de escrever para o público juvenil, né? Escreveu um pequeno romance, né? Por isso eu chamo de novela, né? Porque, na verdade, são 104 páginas apenas, né? Escrever para o público juvenil, que fazia tempo que eu não escrevia e que a minha adolescente estava pedindo, essa voz estava pedindo para se manifestar. E assim surgiu o livro. E é esse processo criativo que eu gostaria de perguntar para você, porque escrever para o público juvenil, nos dias atuais, eu acho que é um desafio muito grande, porque aí você falou, a minha adolescente estava pedindo, né? Essa adolescente, que é você, ela tem muita diferença dos adolescentes de hoje, ou não, ou o amor continua sendo o mesmo, as emoções, como que foi essa construção? Sim, você pontuou coisas bem importantes. O amor continua sendo o mesmo, as emoções continuam sendo as mesmas, mas eu acho que a minha adolescente é bem diferente das adolescentes atuais. Ai, não sei se é um pouco ousadia minha dizer isso, declarar isso publicamente, mas eu acho que a minha adolescente era muito mais ousada do que os adolescentes de hoje em dia. Eu não sei, eu sinto que os adolescentes atualmente eles são um pouquinho acomodados, assim, no conforto que eles têm, no tem tudo na mão, a mãe dá tudo, sabe? Eles não recebem nãos, eles não têm que enfrentar um leão para conseguir as coisas que eles querem, eles não têm a companhia de um livro, quer dizer, tem. Gente, adolescentes que me ouvem, vamos colocar aqui uma aspa, eu estou falando do geral, não estou falando das particularidades, porque eu sei que tem, sim,
Sei que tem muito adolescente aí que vai à luta. Mas, por exemplo, eu com 15 anos, eu morava sozinha em Curitiba. Minha família era de Santa Catarina e eu vim fazer o científico. Entende? Então, assim, eu morava sozinha, eu já tinha pontos de vista muito, sabe, eu viajava sozinha, né? Hoje os pais ficam com medo de deixar os filhos viajarem sós, né? Existe, claro, mudou, a violência está maior, mas vamos voltar, então, ao ponto de partida da pergunta. Essa adolescente é diferente? É diferente, sim, dos adolescentes muito atuais. Provavelmente, essa adolescente, ela deve trazer, no contexto do romance, do menino que ela conheceu, da livraria que ela frequentava, ela deve trazer um ponto de vista para poder estimular esse adolescente que lê o livro a se aventurar também, né? A viver, a ouvir a sua própria voz e dizer assim, eu sou capaz de fazer algo diferente, né? Sim. Até então estávamos falando da adolescente Cleo, né? Isso, da adolescente Cleo com relação dos adolescentes atuais. Isso, agora vamos para a adolescente Tati. Essa menina é poderosa, a Tati é poderosa, a Tati é ousada, a Tati é descolada, a Tati, ela faz as coisas acontecerem. E acho, sim, que ela pode dar um recado para muitos jovens. Eu não sei, eu convivo com alguns adolescentes, que é tudo muito mimimi, muito, não sei, vai à luta, meu bem, coragem, enfrente as coisas, para de ficar, sabe, pedindo, sabe, querendo que a mãe, com o pai resolva tudo, vá resolver sua vida, né? Enfrente os perigos de frente, descubra o gosto da aventura. E acho que a Tati é um pouco isso. Ela foi muito corajosa. Eu acho assim, apesar da voz narrativa do livro ser do Benjamin, né, que é um garoto também que descobre em si a coragem, mas a grande protagonista dessa história acaba sendo a Tati, né? Porque ela vai e faz a coisa acontecer. Ela faz a coisa acontecer. Você tem uma pitada de mistério no livro, né? Você traz isso. Por acaso você é uma leitora da Agatha Christie ou não tem nada a ver com a Agatha Christie? Como que foi essa pitada de mistério que você incluiu no livro? Eu já li. Eu já li a Agatha Christie, sim. Mas não sou, assim, uma fã. É o primeiro romance que eu escrevo com essa pegada, né? Porém, eu acredito que isso é apenas o pano de fundo para falar de algo que está presente em todos os meus livros, que é, assim, o ser humano na sua complexidade, a alma humana que é exposta, né, que é revelada, que é tocada e que chega até o leitor. Porque o que acontece nesse cenário, sim, claro, não vou dar spoiler, não vou contar o livro, vou deixar para você, né, conhecer. Mas o que acontece é isso, entre mistérios e suspenses e medos e perigos aparentes, existe uma revelação daquilo que esses personagens são. E esse é o grande barato do livro. Quem é Benjamin? Qual a história de Benjamin? Né? Que história ele conta? Quem é Tati? Qual é a história de Tati? Qual é os seus desejos, os seus medos, os seus anseios e as suas possibilidades reais enquanto ser humano crítico, enquanto não sujeito crítico, criador, né? Uma criatura criadora, né? E a Tati é isso, ela é uma grande criadora. Vocês vão descobrir ao ler o livro que ela vai embora. O escritor, para ele poder montar teus personagens, né, eu sempre penso que ele tem uma mistura dele, de situações que ele viveu, mas ele também é muito observador, né? Quando você fala dessa questão emocional dos seus personagens, são personagens, aí eu estou falando de todos os seus livros, não especificamente nesse A Última Livraria da Minha Rua, né? São personagens mais
resolvidos, ou são personagens mais complexados? Como que estão esses personagens? Ou você tem de tudo? Uau! Tem de tudo. Nós somos de tudo. Nós não somos apenas pessoas resolvidas, né? Eu sou resolvida, mas tem um lado de mim, sabe, que é toda torta, que é toda precisando chegar lá, né? Eu acredito que nós somos seres em construção, e os meus personagens são esses seres em construção, e eles vão se construindo. Às vezes, claro, o romance é sempre um fragmento das suas vidas, né? Não é a vida inteira, mas às vezes ele chega um pouco mais resolvido em algumas coisas, outras vezes, por exemplo, a Fofa, do livro A Fofa do Terceiro Andar, ela começa completamente torta, né? Ela se sente a torta, a errada, né? E vai se resolvendo à medida que o livro que o romance vai acontecendo, porque existe um tempo maior para as coisas acontecerem. Aqui, essa história que o Benjamin conta, acontece em meio-dia, num dia, né? Num dia inteiro, sei lá, uma tarde, uma manhã, uma tarde, uma noite. Assim, você é romântica? Porque você sempre tem esses personagens assim, né? Você tem essa pegada romântica, esses romances? Ou você acha que o romance é uma forma de conquistar esses jovens? Puxa, nunca pensei nisso. Todos nós temos um certo romantismo, né? Que paira. Mas olha só, aqui não chega a ser um romance, né? Mais para o mistério, né? Não tem um romance, apesar dos jovens. Quer dizer, existem amor. É um livro que fala de amor, isso sim. E muitas formas de amor. Amor entre as pessoas, né? Sabe, a descoberta amorosa, mas não existe um romance entre os dois personagens, não. A Fofa, sim, a Fofa termina em final feliz, né? Aqui não tem um romance, eles estão, como eu te falei, é um fragmento das suas vidas. Dali a pouco pode surgir um romance. Mas daí eu deixo para a imaginação do leitor. Agora, pode falar. Não, eu ia falar que é sempre legal, né? Os romances são sempre legais, principalmente para o público adolescente, mas não é o caso desse livro, não. Tá certo. Agora, para quem quiser conhecer o Benjamin e a Tati, nesse livro seu, A Última Livraria da Minha Rua, onde que eles encontram o livro? Como obtê-lo? Então, nas livrarias virtuais, colocou lá, a Última Livraria da Minha Rua, tem na Livraria da Vila, tem na Martins Fontes, tem algumas livrarias físicas, né? E nas livrarias virtuais, por exemplo, a Amazon tem todos os meus livros que dá para comprar, talvez seja um lugar onde estejam toda a minha obra disponível mesmo. Agora, jogou o nome na internet, certamente você vai encontrar um lugar para conseguir o livro. E assim, tem as redes sociais, né? Nas minhas redes sociais também você tem o canal. No meu site você tem o canal também de compra do livro. Qual que é o seu site, Cleo? cleobusato.com.br, www.cleobusato.com.br. As minhas redes sociais são sempre com Cleo Busato. Jogou Cleo Busato, é sempre meu nome. Você vai em uma das redes sociais, sim. Tá bom. Eu quero agradecer a tua presença aqui no Marca Página, foi um bate-papo muito legal. E eu acho que quem pegar esse livro nas mãos vai, como foi, você falou, é uma história de uma tarde, né? Dá para ler numa tarde, não dá, Cleo? Dá sim, aí a leitura é super fluida, ela é gostosa, ela é envolvente, você vai gostar, eu tenho certeza, vai lá, abre o livro e depois me conta lá nas redes qual foi a sua impressão, né? É super importante para mim, enquanto escritora, ter esse retorno, essa voz do leitor, até para que a gente possa construir novos livros. Certo. Muito obrigada, viu, Cleo? Um abraço para você.
Obrigada, Rose, um abraço também. Bom, eu quero agradecer você que ficou comigo e com a Cléo até agora. Foi um bate-papo maravilhoso desse livro, né, A Última Livraria da Minha Rua, em que ela mostra aí a história, né, do Benjamin, da Tati, com muito mistério. É uma história para o público juvenil, mas que, na verdade, gente, eu vou falar a verdade, eu gosto de livros juvenis, viu? Eu leio, mesmo sendo adulta, então vai lá, compra, dê de presente, e eu quero convidar você a estar conosco na próxima semana com mais um escritor e mais uma obra. Beijo para você, tchau.